Imagine que você está a olhar para uma fotografia de alta resolução de uma cidade à noite. Você vê milhares de luzes, janelas acesas, faróis de carros, tudo interligado numa teia brilhante de vida. Mas, de repente, no meio dessa foto, existe uma mancha preta. Um círculo perfeito de escuridão absoluta onde não há luz, não há prédios, não há nada. Você pensaria que a foto está estragada. Um erro no arquivo. Um pixel morto. Porque a natureza não cria vazios perfeitos. Onde há espaço, a vida e a matéria dão um jeito de se infiltrar. Agora, olhe para o céu. Os astrônomos encontraram exatamente esse erro no nosso universo. Ele chama-se o vazio de Boötes. E ele não deveria existir. Nós fomos ensinados que o universo é uma teia cósmica. A gravidade puxa as galáxias umas para as outras, formando longos filamentos, como se fossem neurônios num cérebro gigante. Entre esses filamentos, existem pequenos espaços vazios, mas são pequenos e irregulares. O universo, no geral, é uniforme. Mas a cerca de 700 milhões de anos-luz daqui, na direção da constelação de Boötes, a regra quebra-se. Existe uma esfera de escuridão tão colossal que desafia a compreensão humana. Estamos a falar de um buraco com 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Para você ter uma ideia da escala desse abismo, imagine o seguinte: se a Via Láctea, a nossa galáxia inteira com seus bilhões de estrelas, fosse do tamanho de um prato de comida, o vazio de Boötes teria o tamanho de um continente inteiro. É um deserto de proporções bíblicas. Pela lógica da distribuição de matéria no universo, deveríamos encontrar cerca de 10.000 galáxias dentro dessa área. 10.000 ilhas de luz. Mas, depois de décadas a vasculhar a escuridão com os nossos telescópios mais potentes, sabe quantas encontramos? 60. Isso não é um erro de arredondamento. É como entrar numa floresta tropical densa e, de repente, encontrar uma clareira de cimento de 500 quilômetros onde nenhuma árvore cresce. A densidade de matéria lá é tão baixa que, se a Terra estivesse no centro do vazio de Boötes, nós nem saberíamos que existem outras galáxias. O céu noturno seria um breu total. Só descobriríamos o resto do universo nos anos 1960, quando os telescópios ficassem potentes o suficiente para ver os pontinhos de luz incrivelmente distantes nas bordas dessa bolha. Durante anos, os cientistas tentaram explicar isto com a física tradicional. Talvez seja apenas uma flutuação aleatória. Talvez a gravidade tenha limpado a área. Mas nenhuma simulação de computador consegue recriar um vazio tão grande e tão limpo num tempo tão curto desde o Big Bang. Não houve tempo suficiente para a gravidade varrer uma área desse tamanho. E é aqui que o mistério deixa de ser astronômico e começa a tornar-se perturbador. Quando a natureza não consegue explicar um fenômeno, somos obrigados a considerar o artificial. Existe uma teoria na astrofísica chamada escala de Kardashev, que mede o avanço de civilizações. Uma civilização tipo 1 controla a energia do seu planeta. Nós ainda nem chegamos lá. Uma civilização tipo 2 controla a energia da sua estrela, talvez construindo uma esfera de Dyson, uma mega estrutura que envolve o Sol para capturar 100% da sua luz. Mas o que seria uma civilização tipo 3? Seria uma espécie que controla a energia de uma galáxia inteira. Uma espécie que se expande, estrela por estrela, sistema por sistema, cobrindo cada sol com painéis solares gigantes para alimentar a sua fome infinita de energia. Agora, pense comigo. Se você cobrir uma estrela com uma esfera opaca para colher a energia, o que acontece com a luz dela? Ela desaparece para quem está de fora. A estrela apaga-se no céu. E se o vazio de Boötes não for um lugar vazio? E se ele for, na verdade, o lugar mais habitado do universo? A teoria mais assustadora sobre este lugar é que não estamos a olhar para um deserto, mas sim para uma cidade em expansão. A forma esférica do vazio é a pista. É exatamente assim que uma civilização colonizadora se expandiria, partindo de um ponto central e conquistando tudo em todas as direções, apagando as estrelas uma a uma medida que as encapsula. Para nós, aqui na Terra, parece escuridão. Parece que as galáxias desapareceram. Mas, na verdade, elas podem estar lá, escondidas atrás de cascas de tecnologia, a alimentar um império inimaginável. Isso explicaria por que o vazio é tão perfeito. Explicaria por que as poucas galáxias que restam lá dentro estão dispostas numa forma de tubo, como se fosse um caminho que ainda não foi pavimentado ou consumido. Estamos a olhar para o vazio de Boötes como formigas a olhar para a sombra de um arranha-céus,
sem entender que a sombra não é natural. Se esta hipótese estiver correta, muda tudo o que sabemos sobre o nosso lugar no cosmos. Significa que os alienígenas não são homenzinhos verdes em discos voadores. Eles são uma força da natureza. Eles são engenheiros de galáxias. E o detalhe final que causa arrepios é o tempo. A luz que vemos hoje vinda de lá demorou 700 milhões de anos para chegar até nós. Estamos a ver o vazio como ele era na época dos dinossauros. Se essa civilização continuou a expandir-se à velocidade da luz durante esses 700 milhões de anos, a fronteira do império deles já pode estar muito mais perto do que imaginamos. A bolha escura pode estar a crescer na nossa direção agora mesmo. Talvez o paradoxo de Fermi, a pergunta onde está todo mundo, tenha uma resposta simples e terrível. Eles estão ali. Mas eles são tão avançados que não precisam de falar conosco via rádio. Eles apenas apagam a luz. Nós somos como uma tribo isolada na Amazônia a ver a floresta ser derrubada no horizonte, sem entender o que são as máquinas que se aproximam. O vazio de Boötes é esse horizonte desmatado. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e vir aqueles espaços pretos entre as estrelas, pergunte a si mesmo: aquilo é apenas o vazio do espaço profundo? Ou será que alguém, em algum lugar, acabou de desligar o interruptor? E se, numa noite qualquer, você olhar para cima e perceber que uma parte familiar do céu simplesmente sumiu?